Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, diretamente aqui da Terra Santa, da Casa da Sagrada Família. Conhecendo Jesus, entrando no mistério da sua vida, do Evangelho. Porque o Evangelho é vida, é a vida de Jesus. A vida de Jesus que se concretiza na acolhida da realidade do homem. Com o mistério da encarnação, se fez homem, se fez fragilidade, sacris em grego, e o verbo se fez carne. E esse Deus continua a encontrar o homem. E tem o amor pelo homem, já na criação, onde Deus Pai mandou o seu Filho para salvar o homem, para salvar a fragilidade do homem, tornando-se também homem na encarnação. Por isso que podemos falar de pobreza, de limitação, de sentimentos humanos, um Deus que abraça toda a humanidade do homem, só não o pecado. Esse é Jesus Cristo, o Deus da encarnação, o Deus que se fez pobre, nascendo na simplicidade da gruta de Belém, sendo refugiado no Egito e vivendo aqui na simplicidade de um povoado agrícola de Nazaré. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não falamos de uma opção preferencial pelos pobres, mas Jesus se fez pobre. A pobreza, o limite, a fragilidade é para o cristão encontro com Cristo. Porque ele disse: tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestistes, preso e doente e me visitastes. Ali nós o encontramos. Quando o cristão esquece a fragilidade e pensa que ele é potência melhor que os outros, não é realmente um cristão. O cristão reconhece o seu limite. Ao contrário, ele encontra o limite do irmão, abraça e faz experiência de Deus. No nosso programa de hoje nós temos um testemunho de um jovem frade, menor, franciscano, sacerdote, que vive aqui na Terra Santa, encontrando a fragilidade do homem, trabalhando com presidiários, estrangeiros, pessoas que vivem uma realidade humana de limite, e ele os visita, conforta, consola, educa, leva a palavra de Deus. Vamos escutar este testemunho. Queremos crescer na Escola de Nazaré nesta humanidade e queremos também nós encontrarmos Jesus Cristo nos pobres, nos limitados e pobres, porque também somos pobres e limitados. Estamos aqui com o nosso testemunho de hoje, já dando as boas-vindas para o Frei Wander de Oliveira. Vou tentar te apresentar, Frei, porque você já é conhecido na Canção Nova, já fez aí uma série sobre o Advento, as pessoas já te conhecem, mas vou tentar te apresentar. 35 anos, muito jovem, já perguntei no início, posso falar a idade? Posso ainda, né? 35 anos ainda pode falar. É um jovem frade, um jovem sacerdote, tem 5 anos de sacerdócio, é da província da Santa Cruz, Isso. de Minas Gerais. Minas Gerais. E o Frei é mineiro, da Diocese Legítimo. de Mariana. Maneiro e mineiro, uai, é isso. Frei, muito obrigado pela tua presença. Jovem sacerdote, depois da ordenação sacerdotal, se entregou à missão da Terra Santa, como missionário aqui na custódia da Terra Santa, e são os anos de sacerdócio vividos aqui, não é isso, Frei? Eu trabalhei o primeiro ano do meu ministério ainda no Brasil,
mas já antes mesmo da ordenação, era um desejo que eu manifestava à província. A custódia da Terra Santa é a missão por excelência da Ordem Franciscana e já durante a minha caminhada, o desejo de participar do trabalho que os franciscanos desenvolvem aqui era muito grande. Seja a possibilidade de ajudar na custódia dos lugares santos, mas também a experiência da diversidade da Igreja, que mostra o seu rosto na pluralidade dos povos, das línguas, que se manifesta de forma tão grandiosa aqui na Terra Santa. Então foram desejos que me impulsionaram já durante o meu processo de formação inicial e que foi sendo concretizado nos primeiros anos do ministério como diácono, como sacerdote, até a possibilidade de vir à Terra Santa. Hoje o Frei Wander serve como franciscano sacerdote no cenáculo, no Santo Cenáculo, onde foi instituída a Eucaristia e também onde foi o Pentecostes. Mas o Frei faz um trabalho pioneiro, podemos dizer assim, que você foi o primeiro, né, que começou um trabalho nas prisões, nos presídios aqui de Jerusalém, da Terra Santa. Frei, como nasceu esse interesse? Porque faz o trabalho cuidando das pedras, né, dos santuários, e essa atenção pelas pedras vivas, que são os presos. Uma obra de misericórdia, uma obra tão bonita e evangélica. Como nasceu esse interesse e a coragem de ser o primeiro franciscano da custódia a desenvolver um trabalho tão importante assim? Esse trabalho ele já vinha sendo desenvolvido pelo patriarcado. Aliás, é o patriarcado, através do vicariato, para as comunidades de língua hebraica, os imigrantes, que cuida também de toda a dimensão social da Igreja de Jerusalém, que já há alguns anos vinha desenvolvendo esse trabalho. E me convidaram. Nós nos organizamos a partir de grupos linguísticos, porque é interessante que não é somente a assistência aos prisioneiros, aos encarcerados, mas vale recordar que são também pessoas imigrantes, a maior parte deles, dos cristãos que nós atendemos, são provenientes, originários de outros países. Então eu diria que é um duplo serviço, a assistência aos encarcerados e também a assistência aos encarcerados imigrantes, ou seja, pessoas que deixaram seus países e por uma situação ou outra se encontraram numa situação de criminalidade que os levou ao cárcere. Foi bem lembrado, esse desejo ou esse serviço ele nasce dessa missão, desse legado que o nosso Senhor e Mestre nos deixa de encontrar os desfavorecidos, os doentes, os prisioneiros e viver com eles, celebrar com eles a misericórdia. Eu era doente, me foste visitar, eu era prisioneiro e foram encontrar-me naquela situação. Então, acredito que a Igreja presente na Terra Santa, ela deseja não somente cuidar dos santuários, mas o santuário vivo que se encontra nas pessoas, nos nossos irmãos e irmãs, aqueles que padecem situações de sofrimento, de angústia existencial. É interessante que eu comecei esse trabalho, esse ministério, acredito que a palavra mais oportuna, esse ministério, é na oitava da Páscoa. E o Evangelho no domingo da oitava da Páscoa era a aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos e a São Tomé, de maneira especial, quando Tomé faz a profissão no Cristo vivo. E Jesus então convida o apóstolo a colocar o dedo, a mão, nas chagas que ele trazia.
E no dia seguinte eu tive a oportunidade de celebrar pela primeira vez a Páscoa no presídio. Então, é essa experiência também de reconhecer, de tocar o Cristo ressuscitado, mas que traz os sinais da paixão nos nossos irmãos e irmãs que se encontram naquela situação de reclusão. Então, para mim, é uma experiência pascal, sempre um convite a passar da situação da criminalidade, da fragilidade humana e proporcionar algumas indicações para caminharmos em direção à luz, em direção à integridade humana. Frei, é muito interessante. Penso que tivemos aqui uma aula na nossa Escola de Nazaré da fonte deste serviço, deste ministério, como você bem lembrou, este ministério de servir nos presídios aqui de Israel. Mas, Frei, penso que os nossos acompanhadores, os telespectadores, eles não entendem a complexidade do teu trabalho, porque ser um capelão, né, num presídio no Brasil, ou na Itália, em Portugal, em outras partes, são países cristãos, né? Você faz esse trabalho onde tem judeus, tem muçulmanos, onde tem um rabino, né, que é como fosse o capelão que tem que autorizar. Como é fazer esse trabalho com as religiões monoteístas? Porque você assiste os cristãos, mas tem também outros ali no cárcere, não? Como é este trabalho? Porque penso que seria muito interessante saber que em um presídio israelita, não, aqui dentro do Estado de Israel, tem essa atenção para uma pastoral carcerária. Você podia nos explicar um pouco, que é muito interessante. Sim. A sociedade israelense, palestina, bem como a igreja, que ela se caracteriza pela diversidade, pela pluralidade. Como no Brasil ou em outros países cristãos, geralmente é um religioso, católico ou evangélico que desenvolve esse serviço. Aqui são os rabinos, uma vez que Israel é um estado judaico, então são eles os primeiros encarregados para a assistência espiritual. E, de maneira muito especial, eu diria que há uma colaboração. Já há alguns anos, como eu dizia, que esse trabalho vem sendo desenvolvido e o Estado de Israel, através dos rabinos que desenvolvem esse serviço, oferece à igreja a possibilidade de assistir os nossos fiéis, os cristãos. Que não se limita também a cristãos católicos, são cristãos provenientes de diversas igrejas ortodoxas, alguns não crentes, mas que sentem a necessidade de partilhar um pouco a própria experiência e escutar uma palavra de conforto, de direcionamento. Então, é importante ressaltar a colaboração dos rabinos para conosco, nos possibilitando o acesso aos cristãos ali presentes, aos estrangeiros, e os instrumentos que são colocados então à nossa disposição para que esse trabalho seja desenvolvido. Eu dizia, não, que é um trabalho com a realidade dos imigrantes e não deixa de ser também um contato com essa realidade religiosa, cultural, sobretudo do mundo judaico. Ainda falta uma assistência para os muçulmanos. No caso, os rabinos, eles acolhem e assistem os judeus, nós, a comunidade cristã, sobretudo, com um ou outro proveniente de, como dizer, não crentes ou provenientes de outras realidades religiosas, outras identidades religiosas, mas ainda falta um trabalho direcionado para a comunidade muçulmana ali dentro. É um projeto futuro. Eu participei de um encontro com voluntários, a maior parte deles judeus, e já ali se identificava a necessidade de englobar para uma maior assistência
representantes do islamismo. Mas é importante, então, ressaltar isso, que existe ali dentro daquele ambiente a consciência da importância desse acompanhamento religioso, independente da religião. O próprio Estado ele se dá conta que o processo de recuperação, de resgate desses presidiários, ele passa também pelo conforto espiritual, pela assistência, eu diria, humano-espiritual. Isso é muito importante e, graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Frei, eu tenho que agradecer o teu testemunho, porque os jovens frades, um jovem sacerdote, um jovem franciscano, com essa atenção pelo humano, penso que aqui a Escola de Nazaré que entra realmente em total e o Verbo se fez carne, sacris, fragilidade, humanidade. Realmente é muito bonito. Muito obrigado pelo teu testemunho. Mas gostaria de perguntar, Frei, eu já sei que as pessoas estão ali consoladas, como você disse, né? Que elas podem melhorar de vida com atenção. Mas você, como você sai depois de uma visita, depois de ter tocado a dor, tocado as dificuldades, a miséria, não? A fragilidade desses irmãos e irmãs? O primeiro sentimento é um sentimento de gratidão, porque cada pessoa ela traz consigo, embora a fragilidade humana experimentada por cada um, traz um aspecto, uma imagem do sagrado. E as pessoas ali naquele processo de recuperação, eles nos revelam essa experiência que eles celebram com Deus, a sede pelo sagrado que os alimenta também naquela experiência. Então, a partilha, a confiança que eles depositam em nós é algo extremamente gratificante, porque é a experiência da intimidade de cada indivíduo. Não? Então, ser digno, merecedor da confiança do outro já é um motivo de muita gratidão. Depois, na partilha, que é um dos pontos mais marcantes dos nossos encontros, a gente se dá conta, muitas vezes, de um mundo até então desconhecido, que, como eu dizia, é o mundo da fragilidade humana, muitas vezes escondida, ocultada na nossa sociedade, mas que no cárcere se torna explícito. Isso, de certa forma, nos faz sensíveis, me faz pessoalmente sensível para um outro olhar para a situação que vive as nossas sociedades, o mundo odierno, que passa por tantas situações de sofrimento que, de uma forma ou de outra, condiciona muitas pessoas ou leva muitas pessoas à situação de vulnerabilidade, de risco. Então, também me sensibiliza para, eu diria, um trabalho preventivo no acompanhamento pastoral, na atenção com as pessoas que vêm no cotidiano, ao nosso encontro, porque muitos daqueles que estão ali dentro caminharam para uma situação de criminalidade devido à falta de oportunidades, à falta de acompanhamento, à falta de uma sociedade que proporcione o mínimo de equilíbrio e de acolhimento. Então é um trabalho que me forma também para o ministério que vai se concretizando fora do presídio. Muito obrigado, Frei, porque essa misericórdia que nós experimentamos na nossa vida, quando nós exercitamos e vivemos a misericórdia. Frei, muito obrigado. Eu gostaria de concluir o nosso testemunho com uma mensagem. Penso que uma mensagem tua para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Penso que este serviço que é feito em Israel com os seus desafios linguísticos, o Frei está estudando hebraico, inglês para poder se comunicar, né? E muitas vezes as pessoas que estão em casa poderiam se levantar, não? Ajudar, porque podem falar português, seja no Brasil que em Portugal. Uma mensagem, Frei, uma chamada
a experimentarem, porque quando nós nos entregamos fazendo um serviço deste modo, nós experimentamos a misericórdia. Eu te pediria uma chamada. Bom, eu reproduzo a chamada do documento de Aparecida. Num dos capítulos desse documento, do nosso episcopado latino-americano, falava-se dos lugares onde Deus se manifesta, como encontrar Jesus Cristo. E é um capítulo muito interessante, porque fala desde os sacramentos, passando pela Eucaristia, os demais sacramentos, a palavra de Deus, e conclui falando das realidades concretas. A experiência que eu faço é de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, o Cristo sofredor, presente no rosto do irmão, da irmã, naquela situação de reclusão. Então eu convido vocês que, ao celebrar esse encontro com Deus, na oração pessoal, nos sacramentos, façam um prolongamento dessa experiência também na vida prática, na vida cotidiana. O Senhor continua nos falando, continua nos indagando, nos convidando à misericórdia, à caridade, ao respeito, à tolerância nas realidades concretas, na realidade daqueles que sofrem. Então, experimentem também tocar o Cristo presente na nossa realidade concreta. É algo mais que gratificante, além do encontro com Deus, é a possibilidade de edificar e construir com Ele esse reino de fraternidade, de justiça que nós tanto desejamos. Então, acredito que o convite é esse. Se permitam encontrar com o Cristo nas realidades que nos circundam. E que esse encontro seja um prolongamento daquilo que nós experimentamos na nossa vida de fé, na nossa oração, na nossa intimidade. Obrigado, Frei Wander. Um testemunho muito forte, muito verdadeiro de um jovem sacerdote franciscano, e que este testemunho, essa chamada evangélica, se torne nas nossas vidas oração. Então, Frei João Paulo, que testemunho do Frei Wander visitar os presidiários na Terra Santa. Quem pode imaginar que os franciscanos que cuidam dos lugares santos e também até das pessoas que sofrem nas prisões, é verdade, Frei? Um forte testemunho. Isso também é cuidar, é tocar a carne de Jesus, como falou o Papa Francisco, não? E também os lugares santos, o quinto evangelho, que são os lugares santos, e os cristãos, que são as pedras vivas. Por isso, realmente, é um lindo testemunho e queremos rezar pelo Frei Wander. Também no nosso programa de hoje, queremos rezar para as pessoas que se encontram nos presídios, que possam ser educados. Nós temos que sempre nos lembrar que as penas, até a correção, tem que ser medicinal, não é verdade, Frei? É um meio de recuperar a pessoa que está ali. Realmente, é o Evangelho, medicina. Então nós não temos que odiar as pessoas que erraram. Realmente, muitas vezes nós podemos ficar até nervosos, mas nós temos que rezar pelas pessoas que erram, que estão nos presídios e também que sejam presídios com humanidade. Frei, oração às pessoas que escreveram para o nosso programa. A Sandra Bezerra de Andrade, de Pernambuco, Brasil, ela pede orações pela saúde da sua mãe, a Severina, e por seus irmãos, Sérgio e Salvino. Que Nossa Senhora, Mãe da Sagrada Família, interceda por vocês. Também o Paulo Gomes de Almeida, ele pede oração por Nicolás Rafael. Ele é de Marmeleiro, Paraná, Brasil. Um grande abraço para as pessoas maravilhosas do Paraná, que também acompanham o nosso programa com tanto carinho. Frei, vamos então depositar todos esses pedidos aqui na Casa da Sagrada Família de Nazaré. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai,
Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site